Bom dia, bom dia, bom dia Instagram, bom dia YouTube, sejam muito bem-vindos a mais uma live de leitura de livro. Estou muito feliz porque fiquei de castigo, né, gente? Desde sexta-feira passada sem poder gravar lives aqui, fazer as lives aqui no Instagram e tô testando aqui. Bom dia Instagram, bom dia YouTube, sejam muito bem-vindos a mais uma live. Fazendo teste para ver se o som estava saindo. O que aconteceu? Desde sexta-feira eu abri a live e comecei a falar e as pessoas, né, que entraram na live disseram assim, tá sem som, tá travando, não sei o que, e eu não consegui resolver. Entrei, saí da live e nada, né? E achei que aquilo fosse passar, que fosse só um problema naquele dia. E aí, final de semana passou, né? Eu não faço live final de semana. Quando chegou na segunda-feira, bom dia. Quando chegou na segunda-feira, eu fui tentar fazer a live de novo e continuava travando. Não estava muda, estava travando, então não dava para ouvir nada, entender nada. E aí foi aquele processo, né? Meu marido chegou do trabalho, desinstalamos tudo, fizemos tudo que era possível, todos os testes, funcionava a live no YouTube, funcionou o meu perfil no celular dele, funcionou os outros, na verdade, os outros perfis que eu tenho não funcionavam também, então era comigo o negócio, né? E aí, falei, aí fiz no YouTube 2 dias, né, terça e quarta. E ontem à noite eu falei, vou testar aqui para ver se tudo voltou ao normal. E já tinha voltado ao normal. Graças a Deus, estamos de volta, estamos ao vivo. Deixa eu mandar aqui o aviãozinho. Antes da gente começar aqui. A gente sempre começa, tá? Com a leitura do devocional, porque é um direcionamento que a gente recebe de Deus, com certeza, não tenho dúvidas disso, sobre o nosso dia, né? Aquilo que Deus quer de nós. Então, a gente sempre começa com o devocional. Então, eu tô chamando aqui, que aí a gente já inicia. E aí eu não preciso parar aqui para fazer isso, certo? Bom, seja bem-vinda. Vamos lá. Vamos ler, eu vou ler o devocional de hoje. Hoje é dia 6, né? 6 de fevereiro. E diz assim: influência. Se ficar calado num momento como este, alívio e livramento virão de outra parte para os judeus, mas você e seus parentes morrerão. Quem sabe não foi justamente para uma ocasião. Gente, a luz aqui é muito ruim. Para uma ocasião como esta que você chegou à posição de rainha. Esther 4:14. O livro de Esther conta a história de 2 rainhas. A primeira, Vaste, usou sua posição de autoridade para favorecer a si mesma, desobedecendo a ordem do rei, para que sua postura não passasse impune e influenciasse outras mulheres. Ela foi destituída do cargo. A outra é Esther. Bom dia, Cris, seja bem-vinda. A outra é Esther, que se posicionou corretamente, foi favorecida pelo rei e utilizou-se desse posto para salvar seu povo com coragem e humildade. Todos nós estamos em lugares onde exercemos algum nível de influência e podemos usar os benefícios dessa posição em favor próprio.
ou servir a um propósito maior. Infelizmente, é comum nos depararmos com muitas figuras famosas que não são bons exemplos a serem seguidos e mesmo assim carregam multidões consigo. Apesar de sua relevância, não apontam para a eternidade. Então, Deus levanta pessoas desconhecidas como Esther, uma moça órfã, simples e improvável, mas com um coração que não se deixou corromper, uma mulher que entendeu onde estava e se firmou no seu propósito. Além de descobrirmos nosso campo de atuação, precisamos discernir o que faremos com o posto que recebemos do Senhor. A minha oração é que o Pai nos mostre o nosso lugar, onde devemos ou não nos envolver, e que exerçamos com responsabilidade as funções que nos foram delegadas. Seja uma boa referência e use a sua posição e influência para levar outros a conhecerem mais de Deus, não de você mesma. O interessante dessa palavra aqui é que ele está falando de propósito. Às vezes a gente usa os cargos que a gente tem, a posição que a gente tem, a influência que a gente tem, as amizades que a gente tem a nosso favor somente. Mas precisamos entender que existe algo muito maior. Existe um propósito de ajudar pessoas, propósito de libertar um povo, o propósito de levar conhecimento, autoconhecimento. A palavra de Deus diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, quando a gente promove um ambiente de aprendizado, autoconhecimento, a gente está promovendo também um futuro melhor. Decisões mais assertivas, né? Decisões que vão mudar não só a história daquele indivíduo ali a quem nós acessamos, mas mudar todo o ambiente. Mudar um bairro, mudar um estado, mudar um país, mudar o mundo. Eu creio que nós podemos mudar o ambiente em que nós estamos inseridos. Eu creio no poder que eu tenho, ainda que com 1.759 seguidores. 1.759 seguidores. Eu consigo mudar e transformar ambientes, acessar pessoas, levar conhecimento, levar autoconhecimento. Quando eu pensei, junto aí com a papel colorido, fazer a roda de leitura, a gente sabia que não seria fácil. A gente sabia que não seria tão bem visto como uma rodada de empreendedorismo. E eu não tenho nada contra isso, porque eu também faço esses encontros de empreendedorismo. Mas eu sabia que não ia ser na mesma intensidade, a mesma procura, a mesma rapidez para se inscrever. Por quê? Porque vai mexer aqui, na mente. Só que o que as pessoas não sabem é que se elas se permitirem participarem desses movimentos de roda de leitura, de clube do livro, de acessarem livros, muitas vezes as pessoas não têm dinheiro para pagar uma mentoria, mas têm dinheiro para comprar um livro de R$40. E um livro, uma frase de um livro pode mudar vidas. Sandra, para com isso. Para com isso. Como que um livro, uma frase pode mudar vidas? Pode. Porque quando eu entendi, lendo um livro, o primeiro livro que eu terminei, tinha uma frase que dizia assim: fica calmo, fica tranquilo, cada um tem a vida que merece. E naquele momento eu estava vivendo um turbilhão de insatisfação no meu trabalho. E aquela frase veio dizer assim: fica calma, fica tranquila, essa é a vida que você merece, essa é a vida que você escolheu. Então, livros carregam frases, chaves que podem sim mudar a sua vida. Desde que você esteja aberto a isso, né? Porque é igual a pessoa que compra uma mentoria, comprou, adquiriu, mas nunca termina. É a mesma coisa que você estiver lendo um livro e quando chegar na metade você parar. É a mesma coisa. Quantas pessoas já compraram várias mentorias e não terminaram? Não colocaram em prática.
Pagaram 3 mil, 4 mil, 5 mil em cursos, mentorias com famosos. Fala aí pra mim, quantas? E não colocar em prática. Não vão ler um livro e parar no meio do caminho? Claro que vão. Por quê? É mentalidade. Estamos lendo esse livro aqui, para você que chegou aqui na live, Mentes Tranquilas, Almas Felizes, de Joyce Meyer. Esse livro ele fala sobre o quanto nós podemos nos posicionar em sermos pessoas que não promovem conflitos. Podemos discordar sem discórdia. Ele está nos ensinando isso. Você pode discordar sem discórdia. Não precisamos pensar igual, mas também não precisamos entrar em discórdia, em conflito, em guerra. É sobre isso. Almas tranquilas, aliás, mentes tranquilas e almas felizes, tá? Estamos no capítulo 10. Se você quer adquirir esse livro com desconto, você encontra na Papel Colorido RJ, que é a minha patrocinadora, tá bom? Quando acabar a live aqui, você pode ir lá, vai seguir @Papel Colorido RJ, todos os livros que nós já lemos na live e qualquer outro livro que você queira saber, você pode perguntar lá, saber se tem, qual é o desconto, como faz para entregar, tá bom? Você pode fazer isso. Esse capítulo 10, ele tem como título o seguinte: aceite seus filhos como eles são. Eu aprendi de maneira dura que para que os pais possam ter relacionamentos harmoniosos e positivos com seus filhos, é absolutamente vital que os aceitemos como eles são e não tentemos modificá-los. Dave e eu temos 4 filhos, a Joyce está falando aqui. 2 deles eu achei fácil de criar. Os outros 2 foram uma luta. E aí eu quero abrir um parênteses aqui, né? Que essa questão é criar. A gente não cria, né, os filhos, a gente treina os filhos para a vida mesmo, né? Criar, a gente cria animais de estimação. Ainda que você possa pensar que é fácil conviver com uma criança que é igual a você, sei de experiência própria que pode ser tão difícil quanto conviver com uma criança que é muito diferente de você. Muitos pais e mães que têm um filho ou filha exatamente iguais a eles, frequentemente veem nessa criança todas as fraquezas que desaprovam neles mesmos. Isso foi o que aconteceu entre meu filho mais velho e eu. Também tive muitas batalhas com minha filha mais velha. No entanto, ela é o meu oposto em algumas coisas. E eu a julgava pelas fraquezas que ela possuía e que não compartilhávamos. Se nós, pais, quisermos ter um relacionamento harmonioso com nossos filhos, devemos ser capazes de distinguir entre suas fraquezas e suas personalidades. De outro modo, talvez terminemos rejeitando nossos próprios filhos, o que fomenta rebelião e todo tipo de discórdia. Eu quero abrir um parênteses aqui. A gente já cansou de ouvir isso, e eu já falei isso aqui em outras lives, inclusive em treinamentos, que quando a gente vê uma família que tem mais de um filho, há comparações, né, da parte dos pais. Poxa, criei fulano e ciclano da mesma forma, a mesma educação, estudaram na mesma escola, as mesmas coisas, e eles são tão diferentes. Claro, nós somos diferentes. Nós somos seres únicos. Somos seres únicos. Então, a maneira que eu tenho que tratar, e aí que entra a análise de perfil comportamental, entender que quando nós temos 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos, eles serão diferentes. Ainda que sejam em alguns momentos parecidos, você tenha crianças mais quietas ou mais agitadas. Bom dia, papel colorido. O que a gente faz? Precisa entender
particularmente cada um deles. E muitos pais querem dar a mesma criação para os filhos. Não entendem que são 3 filhos diferentes, 3 pessoas diferentes. E que precisam ser olhadas, observadas e procurar entender as particularidades de cada um. Nem sempre compreendi essa verdade e fiz o possível, bom dia, e fiz o possível para tentar mudar essas 2 crianças e não funcionou. Na verdade, só fez as coisas piorarem e fez com que um deles se afastasse de mim por um tempo. Deixe-me contar o que fiz para fomentar discórdia no coração dos meus filhos. Bem, como que fiz mais tarde para resistir a ela e trazer a cura. Na esperança de que isso possa auxiliá-lo a evitar cometer os mesmos erros com seus filhos. Se você já está experimentando a dor de um relacionamento despedaçado, espero que este capítulo inspire a tomar a decisão certa de oferecer a seus filhos o perdão e o amor de que eles precisam. Aprendendo a aceitar o David. Uma vez que tanto meu filho David como eu temos personalidades fortes do tipo eu tomo conta da situação, estávamos sempre tentando tomar conta um do outro. Eu queria que ele fizesse o que eu queria e ele queria fazer o que ele queria. E ele queria que eu fizesse o que ele queria. Mesmo quando tinha uns 3 anos, ele insistia para que eu me sentasse e brincasse com ele em vez de brincar sozinho. Eu sempre sentia de alguma maneira vaga que David estava tentando me controlar. Dominante, né, gente? Ela, Joyce, é dominante. A gente já viu aqui. E o filho dela, ó, o David, é dominante desde pequeno. Ah, Sandra, mas o teste só pode ser feito com 14 anos. Sim, porque o teste vai dizer se ele tem outros fatores o influenciando. Mas o que predomina nele desde criança é o quê? Dominância. Ele queria mandar na situação. Com certeza era ele que ditava as regras nas brincadeiras. Era ele que falava, não, você não vai brincar, fulano. Vem, fulano, você brincar. Era ele que tomava a frente das coisas. Isso já mostra pra gente um pouquinho da personalidade da pessoa, qual é o perfil dela. Tá? Não quer dizer que ela tenha só aquele, porque ela tá em desenvolvimento até chegar aos 14 anos. Mas já era dominante, tá? À medida que ele crescia, o problema também aumentava. Eu sentia o tempo todo uma batalha entre nós e nunca entendia plenamente o que estava se passando. Eu amava meu filho, mas para ser honesta, eu não gostava dele. E me sentia terrivelmente culpada por isso. Sei que muitos dos que estão lendo este livro já passaram por essa situação. Sabemos que devemos amar e aceitar nossos próprios filhos. Quando isso parece impossível, a culpa começa a nos acusar. Mais tarde, me dei conta de que a razão para eu não gostar de David tinha mais a ver comigo, não com ele. Eu não gostava de mim mesma, portanto, logicamente, e tampouco gostava dele, já que ele era tão parecido comigo. Embora eu tivesse uma personalidade forte, eu não gostava de ficar perto de ninguém que também fosse assim. Queria manter o controle, não ser controlada. Se eu tivesse compreendido isso quando David era jovem, eu poderia tê-lo ajudado a aprender a ser forte de uma maneira positiva. Mas já que não entendia, eu só contribuía para a fraqueza em seu temperamento. Nós vivíamos em constante batalha, e isso colocava sobre ele tanta pressão quanto em mim. As crianças podem sentir quando um pai ou uma mãe não está contente com eles. David sabia, bem lá no fundo, que eu
não estava contente com ele e se sentia rejeitado. Eu não estava lhe dando a liberdade de ser quem ele era. Como fiz com muitas pessoas, eu tentava modificá-lo para tornar-se o que eu gostaria que ele fosse. Aí entra aquela frase, né? Não trate o outro como você gostaria de ser tratado. Trate o outro como ele quer e precisa ser tratado. O livro dos Provérbios adverte os pais exatamente sobre isso. Instrua a criança no caminho que ela deve seguir. E quando ela for velha, ela não se afastará dele. Aprendi muito com esse versículo. Ele não diz instrua a criança do jeito que você gostaria que ela fosse, mas declara que devemos treinar nossas crianças de acordo com seus dons ou inclinações individuais. Viu que eu acabei de falar? Que não é criação, é treinamento. A gente treina, certo? Vou até marcar aqui. Se eu fosse mais espiritualmente afinada, teria reconhecido que Deus havia criado David para a liderança e que dera ao meu filho o temperamento adequado. Em vez de enxergar isso, tudo o que eu percebia em que David me deixava desconfortável e que eu queria que ele mudasse. David e eu tivemos sérios problemas em nosso relacionamento durante um longo período. Porém, quanto mais eu aprendi a palavra de Deus, mais eu percebia que não estava lidando com a situação da maneira correta. Recordo-me vivamente quando nosso relacionamento começou a dar voltas. David estava com 18 anos. Certo dia, Deus disse-me que eu precisava perdoar meu filho por não atingir as minhas expectativas. Ele me disse que eu tinha raiva de David porque ele não era o que eu queria que ele fosse. Disse que eu tinha que perdoar David por isso e aceitá-lo, proferindo isso verbalmente. Eu precisava que David soubesse que mesmo que eu não concordasse sempre com ele, eu o amava e estava disposta a aceitá-lo do jeito que ele era. Após ter perdoado David e ter dito a ele que o amava e que o aceitava, nosso relacionamento começou a ser curado e modificar-se. Pouco depois disso, Deus o convocou para o seminário. Ele se formou, casou-se e passou um ano em missão de campo na Costa Rica. De volta da viagem, veio trabalhar conosco, sendo agora um líder-chave em nosso ministério. Quando David veio trabalhar conosco, ele e eu lutamos para aprender a funcionar em conjunto adequadamente e nos diferentes papéis, mãe e filho, empregador e empregado, bem como Dave e eu preenchendo os papéis de líderes espirituais em sua vida. David está ainda crescendo espiritualmente, mas no plano de Deus, o mesmo traço de sua personalidade contra a qual eu tanto lutei quando ele era criança, é hoje a maior bênção para nós em nosso ministério. Precisamos de pessoas com dons de gerenciamento nas quais possamos confiar, e David é uma dessas pessoas. Geralmente, os dominantes, eles se encontram muito facilmente nos cargos de liderança. Por quê? São mais ousados, determinados, destemidos, sabe? São pessoas que gostam de metas, que gostam de desafios. Então, por isso que parece que todo líder ou bom líder é dominante, porque já são características naturais dessas pessoas, desses perfis comportamentais. E David aqui, o filho dela, com certeza era. Deus também trouxe cura no meu relacionamento com minha filha mais velha. Aprendendo a aceitar Laura.
Tanto pequena como adolescente, Laura sempre esquecia suas tarefas e perdia seus pertences. Se ela se lembrasse de fazer o seu dever de casa à noite, ela perdia o papel na manhã seguinte antes da escola. Ou então, se conseguisse achar, esquecia-se de colocar seu nome e não recebia menção pelo dever feito. Como resultado, tirava notas baixas ou medíocres na escola. Quando Laura chegava em casa à noite, após o colégio, deixava uma trilha de objetos pessoais em todos os lugares por onde passava. Seu casaco ficava largado em uma cadeira, suas chaves sobre a mesa, sua bolsa jogada no sofá, seus livros esparramados no chão da cozinha. Ela subia para o quarto, que estava sempre bagunçado, pulava na cama e telefonava para alguém. Nasci com dons organizacionais e sempre fui uma pessoa naturalmente disciplinada. Então, provavelmente Joyce é DC, dominante conforme. Eu esperava que minha filha fosse assim. Eu falava e falava, tentando com que Laura entendesse, e quando a conversa não funcionava, eu berrava e gritava. Depois que Laura completou o ensino médio, veio trabalhar no Joyce Meyer Ministries. Naquela época, nossos escritórios ficavam localizados no primeiro andar de nossa casa. Apesar de ter conversado com ela sobre a necessidade de desenvolver um relacionamento patrão-empregado, ficou logo claro que tê-la contratado representaria uma oportunidade para a discórdia. Ela era bem jovem, com ideias próprias sobre a vida e sobre como as coisas deveriam ser. Estava passando por uma fase de leve rebeldia. Não era nada sério, mas não queria mais ninguém, muito menos mamãe e papai, mandando nela. Certa manhã, eu a descobrira no banheiro ainda penteando o cabelo quando deveria estar lá embaixo trabalhando. É claro que eu sentia que precisava dizer que ela devia ser pontual no trabalho. Não era desculpa que o escritório ficasse em nossa casa, e que ela era nossa filha. Dave e eu tentamos explicar os princípios da excelência, enfatizamos que tínhamos de pensar nos outros funcionários. Ela assentia com a cabeça, concordando. Por fim, sua resposta era: ok, vou fazer o que vocês dizem. Mas, em seu coração, ela sentia que nós é que estávamos errados, e eu sentia nela uma contracorrente submersa de raiva. Houve ocasiões em que ela queria sair mais cedo do trabalho para ir a algum lugar com o namorado, e tivemos que dizer não. Houve ocasiões em que achamos que ela estava passando tempo demais conversando com ele ao telefone durante o período de trabalho. Eu me sentia cada vez mais desconfortável e comecei a entender que nosso relacionamento seria totalmente arruinado se alguma providência não fosse tomada. Já havia tentado confrontar o problema, mas isso só tinha tornado tudo pior. O que podíamos fazer? Será que teríamos que demitir nossa própria filha? Deus havia instruído Dave e eu que mantivéssemos a discórdia fora de nossa casa. Ele iria nos abençoar. Já havíamos sido testados e julgados nessa área. Sabíamos que o inimigo estava nos tentando em nosso relacionamento com nossa filha crescida. É como se ele estivesse nos dizendo: vamos ver até que ponto vocês estão comprometidos em manter a discórdia distante. Dave e eu conversamos e oramos para saber o que fazer. Ambos sentimos que seria melhor para nosso relacionamento se Laura trabalhasse em outro lugar. Fomos conversar com ela e abertamente compartilhamos nossos sentimentos e ela concordou. Não muito tempo depois de parar de trabalhar em nosso ministério, Laura nos anunciou que queria casar-se. Ela e eu tivemos alguns desentendimentos sobre nossa obrigação financeira para a cerimônia.
E durante os meses anteriores ao casamento, e mesmo no dia do casamento, agimos de modo bastante frio uma com a outra. Ainda que ela morasse a apenas 15 minutos da nossa casa, Dave e eu raramente a víamos ou tínhamos notícias suas ao longo dos primeiros 6 meses que ela viveu fora de nossa casa. Um relacionamento, né, gente? A gente às vezes acha que é só dentro da nossa casa, né? As dificuldades, os problemas de relacionamento, mas olha, não é. Uma noite eu comecei a chorar na cama. Virei-me para Dave e desabafei. Laura já não nos ama mais. Esse foi um sentimento de muita mágoa para mim, como seria para qualquer mãe. Quando um filho ou filha rejeita seus pais, os pais tendem a sentir-se um completo fracasso no departamento paternal. Dave tentou me dizer que Laura mudaria se eu desse a ela um tempo. Ela só precisava de um tempo só dela, ponderou. Ela vai descobrir que a vida é um pouco diferente do que ela acha que vai ser. Ela vai ver que mamãe e papai não eram tão ruins assim. Dave tinha razão. Após um tempo, Laura vinha nos visitar mais frequentemente. Tínhamos muito cuidado em não interferir em seus negócios porque nos demos conta de que ela se mostrava muito sensível com relação a nossas instruções. Preferimos nos abster, inclusive de sugerir mudanças. Tinha parado de ir à igreja e isso nos preocupava. Mas sabíamos que era importante não a pressionar a esse respeito. Como pais, é muito difícil ver seus filhos lutando nessa área, sabendo que se você tentar forçar o crescimento espiritual deles, só irá piorar as coisas. Precisávamos amar Laura do jeito que ela estava e deixar Deus fazer o que fosse necessário. Continuamos amando nossa filha, oramos por ela e esperamos. À medida que prosseguimos respeitando-a do jeito que ela era, ela começou a resistir menos. Conseguimos até conversar com ela a respeito da necessidade de voltar a frequentar a igreja regularmente e parar de se desviar do caminho de Deus. Ela concordou, mas não estava pronta para resolver isso em sua vida. Não estou dizendo que fizemos isso sem sofrimento emocional. Era difícil para nós ver Laura afastada da igreja enquanto éramos ministros em tempo integral. Deus vem em primeiro lugar em nossa vida e queríamos que ela colocasse Deus em primeiro lugar em sua vida. Ela nunca deixou de crer. Nós sabíamos que acabaria arrumando problema se não tomasse logo uma decisão. Ou o cristão segue em frente ou começa a ficar para trás. Não se pode ficar estagnado. O primeiro trabalho de Laura, depois de nosso ministério, foi em uma firma de advocacia. Ela se viu infeliz ali, depois de um certo tempo, e assumiu outro emprego em uma escola estadual para cegos. Sempre gostou de ajudar pessoas em dificuldades e achava que seria mais feliz lá. Realmente deu certo por um tempo, porque era uma coisa nova, mas depois a insatisfação retornou. Quando Laura parou de trabalhar para nós, lhe dissemos que as portas estariam sempre abertas, mas que ela teria de assumir um compromisso espiritual com Deus. Chegara finalmente a hora dela querer voltar a trabalhar conosco. Ela sabia que precisava mudar sua vida a fim de trabalhar no ministério e acreditava que voltar a trabalhar conosco a ajudaria a conseguir a mudança. Tivemos longas conversas e todos concordamos em tentar de novo. Laura vem trabalhando para nós já há muitos anos. Ela é parte vital do que estamos fazendo. Ocupou-se do escritório por um bom tempo, até surgir a oportunidade para que seu marido ficasse encarregado do som em nossas turnês. Ele assumiu uma posição por um bom tempo até ser promovido a gerente de turnê. Agora é nosso diretor de conferências. Tanto Laura quanto seu marido
tem feito um excelente trabalho. Nós nos damos muito bem e todos estão felizes. Tudo isso começou com uma dessas situações em que ficar perto demais causava problemas, mas todos amadurecemos e tornamo-nos sábios o suficiente. Conseguimos voltar ao bom equilíbrio. Liberte seus filhos. Por amor fiz a mesma. Por amor fiz a mim mesma e a minhas crianças, infelizes nos meus esforços em tentar modificá-los. Deus fez com facilidade e em curto período de tempo o que eu tentei fazer por anos. Pela graça de Deus, eu não parti o espírito de David ou de Laura. Quando um filho ou filha está fazendo o melhor que pode e ainda assim seus pais estão continuamente insatisfeitos, isso frustra o filho e com o tempo pode partir seu espírito. As crianças que tiveram o espírito partido não querem tentar mais, podem desistir e tornarem-se rebeldes como forma de se defender da crítica constante. Os pais têm que seguir o conselho de Paulo. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos, segundo a instrução e o conselho do Senhor. Efésios 6:4. O amor e a aceitação são os maiores dons que os pais podem dar a seus filhos. A aceitação liberta nossos filhos para tornarem-se e para serem como Deus planejou que fosse. O amor não tenta manipular para ganho pessoal, mas os ajuda a superar suas fraquezas e, por fim, os transforma nas criaturas amáveis que Deus tinha em mente de início. Se você ama seus filhos, liberte-os, aceitando-os como são. Se seu amor for verdadeiro, eles voltarão para vocês. E ao final aqui, né, terminamos o capítulo 10, tem a reflexão. Em todo fim de capítulo desse livro tem uma reflexão, um resumo e uma reflexão, tá? Para que serve esse resumo? Eu achei muito interessante, porque como a gente ensina lá na roda de leitura, a gente ensina algumas técnicas, né, para você absorver melhor o conteúdo. E esses livros que já possuem, resumo, resumo e reflexão, que já possui, você, por exemplo, eu quero dar uma revisada no livro da Joyce. O que você vai fazer? Vai lá no final de cada capítulo que tem o resumo e a reflexão. Acabou, você não precisa ler tudo, porque as partes principais, o livro, a autora, já se encarregou de fazer isso para você. Deu para entender? Que facilidade? Mas existem livros que não fazem isso. E aí você tem que criar aí a sua prática para que depois você consiga, né, resumir. Nós estamos entrando, amanhã nós iniciaremos a parte 3. Esse livro ele é dividido em 3 partes. E nessas 3 partes, a cada parte tem 5 capítulos. Então, parte 1, 5 capítulos, parte 2, 5 capítulos e estamos entrando aqui na parte 3. Então, amanhã é sexta-feira, certo? Então, sexta, segunda, terça, quarta, quinta. Na quinta-feira a gente termina esse livro. Quinta-feira, né, tudo dando certo, porque era para ter terminado ontem. Mas nós ficamos 1 dia sem live. Não, era para ter terminado ontem. Acho que não, né? Acho que eu tinha feito os cálculos errados, né? Enfim, temos um dia a menos, né? Temos um dia a menos. Então, o que acontece? Nós vamos iniciar, provavelmente na semana que vem, na sexta-feira não tem problema, nós vamos iniciar a leitura
desse livro aqui, ó. A Única Coisa, tá? Então, se você já quer adquirir o livro para acompanhar as lives direitinho com a gente, todos os dias, fica muito mais fácil, gente. Por quê? Preste atenção, em janeiro, e eu tenho que fazer isso, Verônica, eu tenho que catalogar. Ai, eu esqueci. Os livros que nós lemos em janeiro. Nós lemos com esse aqui foi o terceiro livro. A gente iniciou ele em janeiro. Né? Praticamente aí 2,5 livros em janeiro. Em fevereiro, ó, vai ser esse e provavelmente esse aqui, 2 livros. Então, se a gente vamos calcular aí 2 livros por mês, 2, não vamos colocar 3 não, mas vai ter mês aí que dá para ser 3 dependendo do livro, tá? 2 livros por mês. Nós leremos 24 livros. E de forma ativa, consciente, racional, aprendendo, tirando todo o aprendizado possível, tá? Então, eu já quero deixar esse livro aqui, ó, para você ficar de olho nele. Já faz o seu pedido aí na papel colorido, já vê qual é o valor, como vai ser a entrega, tudo direitinho. Esse é um livro que fala sobre foco. E eu vou falar algo para vocês, talvez seja o melhor livro sobre foco que eu já li, tá? Eu já li esse livro e eu vou reler ele com você. Ele diz o seguinte, ó, não importa o objetivo, não importa o destino, a jornada para qualquer coisa que você queira começar, sempre com um único passo. Esse passo se chama A Única Coisa. Qual é a sua única coisa? Então já põe esse livro aí na mira, porque ele vai ser a nossa próxima leitura, ok? De Gary Keller e Jay Papasan. Extraordinário. Então já fica aí. Mas nós não terminamos a leitura desse livro. Não terminamos, tá? Nós vamos entrar na parte 3, que vai ser o capítulo 11. Tem mais 5 capítulos para a gente terminar. Um livro que tem nos ensinado nos mostra que nós podemos discordar sem discórdia. Ponto. Discordar sem discórdia. Ó, papel colorido já tem disponível. Procura papel colorido, vê quanto tá, qual é o desconto e como faz para pegar, tá? Quero fazer um convite, antes da gente tirar o nosso print, eu quero fazer um convite. Quarta-feira que vem, eu estou realizando um workshop online. Sandra, como é isso? Online, via Google Meet. Vai ser às 19 horas, provavelmente das 19 às 21 horas, tá? Onde eu vou trazer, vou te provar que dá para você fidelizar seu cliente, dá para você atender o seu cliente de forma mais assertiva mediante a metodologia DISC, e que à medida que você atende seu cliente de forma assertiva, entendendo o seu perfil comportamental, você consegue aumentar as suas vendas, e aumentando as suas vendas, você aumenta também o faturamento e, consequentemente, o lucro, né? Que são coisas diferentes, faturamento e lucro. Ok? Então, se você quer iniciar o ano vendendo mais, fidelizando o cliente, né? E ontem eu postei um vídeo nos meus stories do Joel J, em que ele fala que 87% das vendas, elas são baseadas em indicação. E indicação de quem? De clientes. Porque quando você atende de forma assertiva, sabendo quem é o seu cliente e o que ele precisa, você consegue trazer satisfação para esse cliente no seu atendimento, no produto que ele adquire ou no seu serviço. Automaticamente, esse cliente ele vai se tornar fiel a você. Você vai fidelizar esse cliente. E um cliente satisfeito e fidelizado, ele te indica. Então, 87% do aumento das vendas está relacionado à indicação.
Indicação de quem? De clientes fidelizados e satisfeitos com o seu produto e serviço. Então é isso que nós vamos falar na quarta-feira agora, próxima quarta-feira, dia 12, às 19 horas, via Google Meet. O workshop do desbloqueio. Tá? Então, se você quer vender mais, atender seu cliente de forma assertiva, vender mais para ele, vender não só o que você quer vender, mas vender o que o cliente precisa. Entendendo que a gente não deve tratar o outro como gostaria de ser tratado. A gente deve tratar o outro como ele quer e precisa ser tratado. Um dos grandes motivos de conflitos entre relacionamentos em todas as áreas, tanto pessoal quanto profissional, com fornecedores, com funcionários, com clientes, com cônjuges, com filhos, com vizinhos, com parentes, um dos maiores problemas de conflito é o quê? Relacionamento. É você querer... A gente acabou de ler aqui, ó, um conflito que a Joyce citou, os problemas que ela tinha especificamente com 2 filhos dela, porque eles eram... Um era muito igual a ela, só que ela se odiava, ela não gostava de si mesma, então automaticamente ela não gostava do filho que era muito parecido com ela, muito dominante, e a filha que era totalmente diferente dela, e ela não gostava. Isso é o quê? Falta de conhecimento. Ela não procurou entender que, ainda que eles sejam diferentes, ou que a filha principalmente era diferente dela, ela tinha que ter um tratamento específico para ela. Então, venda é relacionamento. E eu vou mostrar para você como se relacionar melhor com as pessoas, aumentar as suas vendas e faturar mais. Tá? Opa! Aí, ó, rolou aí uma venda. É isso, gente. E o convite, então, é para o workshop, dia 12, às 19 horas, ok? Entra lá, faz a sua inscrição, R$19,97. Vamos tirar o nosso print. Estava com saudade de estar por aqui no Instagram. O Instagram me deixou de molho, tá? Travou as minhas lives, mas glória a Deus. A gente não se abateu. Fizemos a live lá no YouTube. Já subi, acho que é a segunda-feira já subi. Vou subir a de terça e a de ontem. E para subir essa daqui na ordem. Só que vão estar em lugares diferentes, né? Porque quando faz lá no YouTube, entra como ao vivo. E quando eu subo daqui do Instagram para lá, entra como vídeo. Então, vai estar meio bagunçado, né? Hoje eu não gostei, porque conforme não gosto de bagunça, né? Então, quando eu olhar lá, vai estar um pedaço aqui, um pedaço ali, mas Deus sabe todas as coisas, né, gente? Eu espero que as pessoas se encontrem ali no meu perfil lá no YouTube para poder seguir a live, tá bom? Vamos tirar o print? Ah, vou desativar, né? Pera aí. Foi, não foi? Se não foi, vai com comentário mesmo, tá? Foi. Ok? Então tá bom. Amanhã a live às 8 horas. Estamos juntas. Leandra, Verônica. Sabe o que eu observei aqui, só pra gente abrir um parênteses? Que às quintas-feiras a frequência é bem baixa das lives. Não teve palavra-chave de hoje. Eu não separei nenhuma palavra-chave de hoje. Não tive nenhum insight. Deixa eu ver se eu pego aqui do livro. Acho que não teve, não. Não falei nenhuma palavra. Ah, pode colocar o título. Aceite seus filhos como eles são. Título do capítulo. Aceite seus filhos como eles são. Aceite seus filhos
como eles são. Pode ser essa, tá bom? Beijo, gente. Ui, doeu, né? Ainda mais você, né, amiga, que tem 3. 3, eu só tenho 1. Ai, tá bom. Até amanhã, hein, gente? 8 horas.